Paz, Senhor, amados irmãos, queridos amigos, gostaria de estar trazendo para vocês neste dia do 28 de junho de 2016 uma reflexão a respeito de um tema que veio ao meu coração: sobreviventes. O texto que eu vou estar usando para essa reflexão se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Aleluia! Quando Paulo ele escreve essa carta, ou epístola aos Efésios, ele estava chegando ao final da sua viagem nesta terra. A intenção de Paulo nesta carta era expandir o entendimento do povo, era fortalecê-los na fé. A intenção de Paulo era que eles perseverassem em Cristo. Nesse texto especialmente, Paulo deseja que entendamos que por mais que temos uma nova vida em Cristo, nós não estamos isentos de enfrentarmos lutas e batalhas espirituais, e também em nossas vidas seculares. Aqui nesse capítulo 6 de Efésios, no versículo 13, além de nos revelar uma vestimenta invisível, a qual pertence a Deus, Paulo também nos aconselha a fazer uso dela para que possamos resistir no dia mau. E se é algo que eu não posso evitar, ao menos eu devo saber como eu posso resistir a esse dia mau. Nós precisamos aprender que quando esse dia chegar, devemos estar preparados para suportá-lo. Mas Paulo vai mais longe na parte B do versículo 13, onde ele nos diz assim: e havendo feito tudo, ficar firmes. O que Paulo nos dá a entender é que mesmo revestidos com a armadura de Deus, ainda é exigido algo mais, uma postura firme. Hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre o significado de uma palavra que tem sido aplicada em vários setores da vida. E por que não, também, em nossa vida espiritual. Talvez você já ouviu falar alguma vez na palavra resiliência. Eu aprendi um pouco sobre ela quando ainda estudava. E quando eu lá estava, aprendi que resiliência é a capacidade de você ir até o seu extremo sem arrebentar, sem dilacerar. E uma das minhas professoras da classe de psicologia nos deu como exemplo um elástico, o qual você o estica até o seu máximo, e quando essa pressão termina, ele volta ao seu estado normal. A resiliência já é vivida na ecologia quando, depois de sofrer alguma perturbação, ela tem a capacidade de restaurar o sistema, recuperando o equilíbrio. A resiliência também é aplicada na física quando o material é submetido ao estresse e, caso haja ruptura, ele terá a capacidade de voltar ao seu estado normal. Na administração, ela é usada no equilíbrio emocional, quando situações não saem como nós desejamos. Já na psicologia, é a capacidade de lidarmos com os problemas, vencer os obstáculos e não ser vencido pela pressão deles. Em nossa vida espiritual, ela é verificada com o seu resultado após a batalha. Repito o texto: e depois de haver feito tudo, ficar firmes. Ela nos mostrará como nos comportamos após sofrermos pressões. Significa permanecermos inabaláveis durante o caos e sobrevivermos a ele. Os engenheiros de países localizados em regiões com alta movimentação de placas tectônicas, a cada dia que passam, tentam preparar os edifícios, as pontes, enfim, prepará-los para suportar terremotos de diversas intensidades.
Eles tiveram que aprender a investir brutalmente na alta tecnologia da engenharia civil, mas para entenderem e evitar tanto sofrimento e perdas, antes passaram por vários terremotos, furacões, tornados. Grandes foram as perdas sofridas, mas eles entenderam que o que eles não poderiam evitar, ao menos deveriam resistir para sobreviver. E algo que me chamou muita atenção é que a maior preocupação deles começava na fundação, onde eles iriam firmar toda a sua estrutura. E aqui eu faço uma pergunta: onde está formada a sua estrutura? Em que você está firmado? No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao 27, Jesus nos fala sobre aquele que ouve a sua palavra. Ele o compara a um homem, um construtor sábio, que edifica, que constrói a sua casa sobre a rocha, e desce a chuva, e corre os rios, e assopram os ventos, e atingindo aquela casa, ela não cai, porque estava edificada na rocha. Porém, Jesus também fala de um outro construtor que edifica sua casa sobre areia, e não ouve a sua palavra. Não ouve a sua palavra. E quando a chuva desce, os rios correm, e assopram os ventos, a casa é atingida, e é grande a sua queda. Esse homem, Jesus o compara a um insensato. Jesus é o nosso alicerce, o nosso fundamento, é a rocha que edifica e que sustenta, a base sólida, o elemento essencial que dá à existência aquilo que chamamos de fundamento de construção. Tudo que está fora de Cristo não passa de areia. E a obra, ela é provada pela tempestade para revelar qual é o seu fundamento. A casa do homem insensato foi destruída quando ele mais precisava dela para se proteger, para ser o seu refúgio. Caiu quando já era tarde demais para reconstruir outra. É necessário termos um relacionamento genuíno com Jesus, que sejamos construtores sábios. E repito o texto de Paulo: e havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios capítulo 6, versículo 11 nos diz: revestir-vos de toda a armadura de Deus, vírgula. Um dia fomos despidos do velho homem e seus feitos, e vestidos do novo, vestimenta que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 10. E agora o texto nos diz: revesti-vos. Ora, para que serve um revestimento, senão para recobrir, envolver em? Muitos usam revestimento para cobrir algo que não gostam. Outros usam revestimento para que não descubram as suas anormalidades. Mas existe um terceiro grupo de pessoa que usa o revestimento para proteger, para reservar algo que é de valor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus quer dizer, proteja a sua vida, que é preciosa para Ele. Estejamos envolvidos pela armadura de Deus. Mas isso não significa que não seremos atingidos no dia mau. Por isso é que Ele nos exorta a permanecermos firmes. Poderemos até sofrer os impactos, mas devemos administrar esses impactos sem nos causarem maiores danos. É não permitir que essa situação nos destrua. Amém? Deus nunca dependeu da nossa estrutura física para permanecermos em pé, não, porque Ele é a base. Precisamos ter Ele como estrutura para suportar os abalos tectônicos em nossas vidas, porque algumas vezes é um após o outro, e se não estivermos estruturados para suportar, corremos o risco de ruir. Vejam só como a natureza nos ensina. Na geografia, aprendemos que existem dois tipos de sismos, os de origem natural e os induzidos.
Naturais são os abalos tectônicos e os induzidos são resultados da ação do homem. E não é assim conosco? Existem situações que nos acontecem que não esperamos e nos pega muitas vezes de surpresa. Mas existem aquelas situações que passamos que são resultado das nossas próprias ações. E o texto diz: e depois de haver feito tudo, ficar firmes. Jó passou por várias perdas, mas no fim de toda essa luta ele pôde dizer: antes eu lhe conhecia somente de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. São as provações, e são nas provações que levam nós a conhecer Deus mais de perto. Saiba, porém, que a estrutura não vai impedir que a tempestade, o terremoto, o furacão venha. Mas quando vierem, vamos permanecermos inabaláveis. O que eu quero dizer é: sobreviva a essa situação, fique firme, e no fim diremos: somos sobreviventes de Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Quem fala com você é missionária Giovana Moselli. Que Deus abençoe sua vida.